Veja, não perturbeis bens externos e posses definitivas. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. Mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres. No entanto, a velhice não tardará. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda a manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. É imprescindível construir o castelo interior de onde possamos erguer sentimento aos campos mais altos da vida. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis. Não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração, a usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Bonita essa frase, parece com aquela, né? Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Ele está mostrando para nós assim. Importa o que você tenha na terra. O que importa é o que você adquiriu na tua alma. Isso é óbvio. Porque quando você morre não leva nem um fio de cabelo. É o que o seu espírito leva. O que é teu espírito? Lembranças e sentimentos. Ou seja, recordações de tudo que você fez e como que você se sente diante das recordações. É isso que você leva. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Se a vida material não fosse importante, Jesus não teria vindo até nós, não teria reencarnado. Porque ele encarnou para mostrar a nós que nós deveríamos acordar, despertar na carne. Porque ele podia atuar no mundo espiritual onde ele estava, ele não precisava encarnar. Mas ele encarnou para tentar abrir os olhos dos que estavam na carne e nos mostrando que a vida física é tão importante para nos acordar da vida espiritual. Porque nós não vamos acordar no mundo espiritual. Se nós não acordarmos aqui, não acordaremos lá. Aqui, a gente tende a criar ideias, conceitos e crenças que levamos para lá. Então não tem como. Nós vamos ter que acordar aqui na Terra, pela necessidade do mundo espiritual. E aí, quando partirmos para lá, participarmos mais do mundo espiritual. Portanto, por isso é que quando eu não acredito na reencarnação, eu morro. Por isso eu deixo de reencarnar? Não, reencarno. E quando reencarno, alguém me pergunta, você acredita em reencarnação? Eu digo, não. Por quê? Porque quando eu morri da primeira vez, eu não acreditava na reencarnação. Não é pelo fato de eu ter vivido no mundo espiritual que eu me tornei espírita. Eu continuo sem acreditar. Lá do outro lado, morto, eu continuo desacreditando
da reencarnação. Reencarno sem saber como aconteceu. E no mundo físico continuo dizendo que esse trem não existe não. Nunca vi, nunca senti, nunca passei por isso. E vou até que um dia na Terra será que existe mundo espiritual? E então aceito, quando eu morrer, começarei a ver os espíritos, relacionar com os espíritos, e eles vão falar assim para mim: Guto, agora você pode, já está prevista a sua reencarnação. Agora eu já aceito. Você quer participar da sua reencarnação ou pode ser compulsória mesmo? Não, já que vou reencarnar, quero participar. É assim. Então, é aqui na Terra que a gente aprende o mundo espiritual. Não é no mundo espiritual. É por isso que Jesus veio à Terra. Senão, se a Terra não fosse nada, para que Jesus veio aqui? Só para sofrer? Não, de forma alguma. Então vamos lá. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Tem que sentir isso aqui, na Terra. Tudo que unirdes na Terra, unirás no céu. Tudo que você acreditar enquanto estiver na Terra, aprender enquanto estiver na Terra, absorver enquanto estiver na Terra, estará absorvido e poderá vivê-lo no mundo espiritual. Se não, não. Você é continuidade. Não tem mudança súbita, abrupta. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. Então, nunca renegue os seus dons. Toda vez que eu falo de dons, muitas pessoas me perguntam como eu descubro um dom na minha vida. Que dom eu tenho? Será que eu tenho algum dom? Toda vez que fala de dom, e ele está sempre falando sobre os dons, que a gente não pode negligenciar os dons, que a gente não pode. O que é negligenciar o dom? É nunca buscar descobrir quais eu tenho. Isso já é negligenciar. Porque se eu não se importo se eu tenho ou não dom, eu estou já negligenciando os dons. Porque se eles fossem importantes, eu não estava deixando eles para lá, eu estava em busca de tentar identificar. Uma coisa é eu tentar identificar o dom e não conseguir. Outra coisa é eu nunca ligar para isso. Quando eu nunca ligo, eu negligenciei. Não é importante. No próprio espírito. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Então, não adianta você buscar. Não negligencie o dom, não negligencie o espírito, porque nós vivemos na Terra num jogo de forças exteriores, convites, informações, imagens, música. Olha quantos estímulos tem nesse mundo exterior aqui. Esse mundo exterior, nós jamais encontraremos a iluminação necessária. Nós podemos encontrar aqui o caminho para encontrarmos a nossa própria iluminação. Porque a iluminação necessária não está aqui fora, está aqui dentro de mim. Da mesma forma, na minha consciência. O grande problema é que, como os estímulos do mundo me chamam aqui para fora o tempo todo, eu não fico focado em mim. Então o que acontece? Eu fico vivendo o mundo aqui fora, o horário do mundo. Nós estamos tão habituados a tantas coisas desse mundo e vamos perceber isso que eu estou te falando quando a gente desencarnar, que é uma coisa muito difícil da gente se desvincular, é do horário. A gente passa anos depois de que desencarna vinculados no horário da Terra, perdidos assim.
querendo saber, às vezes a gente pergunta no mundo espiritual, quais são? Mas esse sol parece que nunca some, né? A gente fica totalmente perdido. Outra coisa, por exemplo, costume de dormir, costumes de comer, costumes de descansar. São hábitos que a gente adquire na Terra e leva para o mundo espiritual e leva anos para se desvencilhar disso. Anos e anos. Tá? Não é tão simples assim. Então, ele está falando assim, ó. Num jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. A iluminação que nós precisamos está aqui, no nosso coração, na nossa consciência. Eu preciso achar esse caminho meu, particular, o caminho da minha do meu autodescobrimento. Esse é o caminho que eu preciso encontrar. Aqui fora tem caminhos que me auxiliam, tem ideias, conceitos que me auxiliam, mas não está aqui fora. O que eu realmente preciso não está aqui fora, está aqui dentro. Tanto que quando eu descobrir e morrer, eu levo comigo. Maravilhosa, aí ele vai mostrando para nós, né? A maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. Ele vai colocar algumas coisas aqui para nós, para mostrar que a iluminação interna não está aqui fora, porque aqui fora é apenas as circunstâncias onde eu devo pôr em prática o que eu descubro sobre mim, meus dons, minha evolução, minhas virtudes ou meus defeitos, minhas má tendências. Então, ele vai mostrar assim, ó, não tenta se fixar aqui fora, porque aqui fora nada é constante. É isso que ele vai falar agora. Então, ele vai mostrando assim, ó, já que não vamos encontrar aqui fora a nossa própria iluminação, vamos encontrar aqui dentro, ponto. O que vai acontecer aqui fora? Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. Se eu tiver fixado na primavera, na beleza da primavera, algumas pessoas que têm depressão vão se identificar com isso que eu vou falar, porque tem pessoas que a falta da luminosidade do sol, o tempo nublado, dispara emoções tristes, né? Emoções depressivas. Então, tem quedas, mesmo tomando a medicação, tem momentos que passa quando não gosta de morar em cidades frias, em países muito frios, que o sol não vem muito iluminando o ambiente. Eles acham um local muito triste, né? Tá ligado a algumas coisas que não convém falar agora. Mas o importante que nós estamos dizendo é, então, se a pessoa está vidrada na maravilha da primavera, ele está falando, ó, aqui fora muda. Vai vir um inverno e vai cair todas as flores, as árvores parecem que vão morrer e tudo vai congelar, vai tudo ficar branco e sem sol. E agora, o que você vai fazer? Ele está falando. Então, por isso que ele te falou, no jogo das forças exteriores jamais encontraremos a iluminação necessária. A natureza muda, então não está na natureza a sua força necessária. Olha bem, tá certo? Não está na natureza. É importante a gente saber disso. Tem pessoas que adoram água e acham que tudo está na água. Água. Tá, e aí quando ele vai... Então ele toma banho de cachoeira, quando ele está estressado, toma banho de cachoeira, toma banho de rio, toma não sei o que. Tá, e se ele morar num país longe de cachoeira, tem cidades que não tem água nenhuma, manancial assim, fácil de você acessar, ou então em país que vive só congelado, como é que fica? Então, mais uma vez, a iluminação dentro de você, não é nada aqui fora. Lógico que tem benefícios magnéticos dos materiais da Terra, energéticos, lógico, não estou falando isso. Eu estou falando que, pelo fato de uma pessoa vai dizer assim, se você não tomar banho de cachoeira, você não vai ficar equilibrado. Esquece. Exatamente. Se você não pode tomar banho de cachoeira, você pode fazer uma oração.
e vai funcionar do mesmo jeito, certo? O outro pode, gosta, quer, faz, também ajuda para ele. A mocidade do corpo é fase de embriaguez, embriagantes prazeres. No entanto, a velhice não tardará. Então, quem se fixa na juventude para ser feliz, para se sentir bem, vai sofrer muito com a velhice e é inevitável. Mais uma vez, quando a gente encontra uma pessoa desequilibrada, conflitada, porque está envelhecendo, parece que não, você vai falar assim, isso existe, existem pessoas que não aceitam envelhecer. E está envelhecendo, você pode dizer para ela que o que mais importante dela não é o que o espelho reflete, mas é o que está dentro da consciência dela e do coração. É isso que vai com ela quando ela morrer. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Não tem jeito, gente. Não tem como. No vaso aqui ele está colocando uma pessoa. Eu posso colocar uma pessoa, mas posso colocar um objeto. Vai funcionar os dois. Uma pessoa é um vaso. Vai um dia adoecer e vai um dia morrer. Não tem como. Mas o que está dentro dela, se a iluminação for interior, vai com ela. Vaso mesmo. Tem vasos lindíssimos, harmoniosos, aqueles chineses, que lindíssimos. Mas ele vai, a morte do vaso, ele pode cair no chão e quebrar. Aquilo quebra. Quebrou, acabou. Facílimo. Pronto. Mas e a enfermidade do vaso? Há materiais que, conforme eles podem se impregnar ou de lodo, de umidade, ou tem enfermidades da textura pelo tempo, a pintura começa a craquelar. Adoece também, obra de arte adoece. Tem envelhecimento, destruição. Toda a manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. Então não se preocupe com a transformação terrena. Se qualquer transformação te perturba, é porque você não está com a iluminação necessária dentro de si mesmo. Você colocou sua iluminação aqui fora. É imprescindível construir o castelo interior, não fora, de onde possamos erguer sentimento aos campos mais altos da vida. Nós vamos ter que trabalhar muito para reservar uma parcela da nossa mente, dos nossos sentimentos, essa parcela, porque a gente vive tudo focado para o agora, para o dia a dia, para a rotina. O que você está separando na sua vida de sentimento, de pensamentos, para você vivê-los, só você pode vivê-los em um determinado momento do dia, seja sentado no vaso, tomando um banho, orando, e você encontra esse lugarzinho no seu coração, na sua mente, onde você vai deixar lá mais um objeto de amor, de paz, de alegria, vai guardando naquele quartinho da sua consciência algo de bom. Todo dia você vai mobiliando esse localzinho chamado consciência de uma imagem lindíssima que você gostou, de uma lembrança tão bela que para você foi muito importante, vai guardando lá. De uma música que você adora ouvir, vai deixando lá. Visita esse lugar diariamente, ou quando você tiver, porque é um lugar que você reservou. Ele está falando, é imprescindível você construir um castelo. Está falando que é uma casa bem grande, a gente está falando um quartinho ainda, hein? Coloca ali tudo que você ama. Você gosta de um gramado lindo, verde? Põe no seu castelo interior aqui dentro. Um lugar onde você está, é você, só você constrói, porque só você sabe onde existe, é seu. Ninguém vai participar dele.
Aí você vai coloca um jardim, faz bonito, é lago, faz lá, porque é ali que você se refugia nos momentos difíceis. Inclusive, se você conseguir fazer isso, quando você desencarnar, você vai para esse local, exatamente que você construiu. Antes de você se perceber que desencarnou. Tá certo? Mais ou menos está falando isso naquele filme Amor Além da Vida, onde um personagem vai para dentro de um quadro de pintura. Quando ele morre, é o Amor Além da Vida, né? Que ele fica andando dentro de um quadro de pintura. Todo artista tem uma criação interna dele. E que muitas vezes aquilo que ele mais deseja. Agora os artistas vão saber o que eu estou falando, hein? Todo artista tem algo que ele gostaria muito de fazer, mas ele não consegue fazer. É como se fosse uma obra que expressaria a total potência dele de criação. E isso só é dele, e só pode ser feito no mundo espiritual. Quando ele emprega energia para isso e cria esse local, provavelmente 99% ele vai para lá até ele desacordar, porque é o local onde ele vive em paz. Então, ao desencarnar, ele vai para lá e essa paz que ele vai até ele receber a notícia e muita coisa acontecer, ele vai ficar em paz, em tranquilidade. Nós somos dono de tudo que lhe criarmos. Ao mesmo tempo, se eu passo uma vida na minha rotina, cumprindo os horários, eu criei um inferno, que é a minha própria rotina, que está me adoecendo, que me dá ansiedade, que me dá estresse, que eu odeio, que eu não vejo o dia de parar, e mais morro antes de conseguir parar. Para onde é que eu vou? O meu próprio estresse. É eu que criei, eu que vivi, é meu hábito. E aí, até que alguém me acorda para dizer, para de ir para sua casa, para o seu trabalho, porque você morreu. É um quarto da tua mente, né? Uma porta que você vai abrir. É uma porta que você abre porque você tem uma enorme tranquilidade de entrar ali. Tudo que você pôde de bom da vida que você tem, você guardou ali. Guardou assim, para você usar, não é guardar de jogar. É a hora que você entra no quarto, você sente de novo aquilo. Você lembra de novo. Você vai ali para desfrutar disso mesmo que você separou na vida, né? Vamos supor que você tem uma lembrança linda na sua vida, que você sempre sorri, adora lembrar de uma cena da sua vida, você guardou nesse quarto. Quando você vai nesse quarto, você vai ali para lembrar dela. Entendeu? Você gosta de uma cena, você gosta de uma paisagem, você vai guardando ali para lembrar dela. Naquele momento, então quando você vai para este quarto, que é a tua mente, você está indo para dentro de você. E é ali que você encontra a paz. Ali não tem nada tudo que te perturba, te incomoda, que te dá... Você não quis levar ali para dentro. É como se você se transformasse, deixasse tudo aqui para fora e vai viver. Esses momentos são muito importantes. Muito importante. Eles ainda são criados no nosso mundo, por isso que eu estou falando que você fica ali até descobrir que está morto, muita coisa assim. Eles não são por uma esfera mais evoluída, porque eles são formados por matéria ainda grosseira do nosso mundo, criada por uma força de aglutinação mental. Então elas estão aqui, nesse mundo. Por exemplo, o mar. Eu adoro o mar. Então eu abro aquela porta da minha cabeça, da minha mente, e vou para o mar. Quando eu estou muito nervoso, eu vou lá no mar. Eu adoro gaivotas gritando. Então no meu mar sempre tem aquelas gaivotinhas gritando. Mas a gaivota e o mar é uma matéria, é uma imagem de matéria ligada ao nosso mundo. Quando eu for para um mundo um pouquinho mais passado do umbral dos mundos mais materializados, essa imagem vai ter que ser renovada. Ela só pertence aqui. Entendeu? Porque teu espírito vai precisar de imagens mais elevadas.
Vou dar uma ideia assim, ó. Quem já viu na internet aquela aurora boreal? Então a aurora boreal é um fenômeno, né, que ocorre nos polos. Fica daquela cor lindíssima. Bom, a aurora pode ser vista de outros pontos em outros planetas. Quando eu às vezes gosto nunca vi uma aurora boreal, vamos colocar aqui. Então eu sou muito vidrado em carro. E aí eu tenho um quarto meu que eu coleciono os carros do meu sonho, né? Aquelas coisas lá. Cada um tem um sonho. Aí, num dia eu viajei e vi uma aurora boreal. Tive a experiência, não é só ver pela internet. Eu vi, aquilo iluminou. Aquilo me deslumbrou tanto que os meus carros ficaram pequenos. Está vendo como o espírito muda de aspiração, de sonho, do que é belo, do que é bonito, do desejo? Ele muda, ele eleva também. Aquilo que antes era, não é mais, entendeu? Ele não quer mais saber. É para outras, é assim que é. Então, quando você sair desse campo mais material, você não vai mais querer mar, sol, aurora boreal, horizonte. Isso aqui é para nós que estamos aqui dentro. Seu negócio talvez seja um determinado planeta numa constelação que nós não identificamos ainda, 2 sóis próximo de uma lua no meio, com uma iluminação diferenciada, a gente nunca viu isso, mas esse é o mundo espiritual. Coisas lindíssimas do outro lado. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, ou seja, coisas materiais, transitórias, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis. Riquezas imperecíveis são riquezas do Espírito, né? São aquilo que não se desfaz, imortal. E quando a gente trata disso, nós não estamos falando de possível matéria alguma, tudo é espiritual. Porque quando a gente fala de matéria, mesmo matéria quintessenciada, ela é perecível. Perecível no sentido não que ela dissolve, mas ela desfaz para formar uma outra coisa. Nós estamos falando de uma matéria mais profunda que o fluido. É o pensamento. Entenderam? É o pensamento. O fluido veste o pensamento. Lembra disso Kardec falando? Fluido. Eu imagino, eu crio uma energia. O fluido é atraído pelo meu pensamento, veste o meu pensamento, adquire forma no mundo espiritual. Mais forte ainda é o desejo. Desejo, e às vezes várias pessoas desejando também. Eu aglutino matérias, moléculas e átomos na forma da minha ideia e materializo ela no mundo físico. Por isso, tudo que existe nesse planeta foi sonhado, foi desejado, foi muito trabalhado para ser feito assim. Até as coisas mais horríveis que aqui tem. Tem gente que pensa coisas horríveis também. Então, riquezas imperecíveis, não para que cerquemos de favores externos, não é para isso que a gente fica recebendo favores, e sim para concentrar em nós as aquisições definitivas. Ou seja, o que o Cristo veio fazer é nos tornar espíritos, sejamos portadores da vida imortal, seja espírito. Não vos visitou o Cristo como doador de benefício vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração, a usina do amor de Deus, convertendo-nos em luz inextinguíveis. Quando falamos nisso aqui, esse parágrafo aqui faz a gente perceber que o Cristo veio fazer um papel muito mais profundo do que a gente imaginou. Ele veio acordar nós que estávamos na Terra e milhões de espíritos que estavam eu vou colocar assim, na osfera da Terra, bem próximo
presos à energia terrena ainda, presos nas crenças, nas convicções, nas vontades, nos desejos ainda das pessoas da Terra. Ele veio fazendo só um espírito da elevação dele conseguiria atingir assim, né? Não é todo mundo que faz isso. Então ele veio ele veio despertar a gente, fazer a gente acordar. Acordar de quê? De um sonho. De um sonho que, mesmo estando em volta, os espíritos estando em volta da Terra e os espíritos na Terra encarnados, acreditava que todo o universo era a Terra. Ele veio dizer assim para nós: acordem, isso tudo aqui é um sonho. O Cristo pensou assim, que a luz dele pudesse acordar todos os espíritos, encarnados e desencarnados, com o seu foco de amor. Ele acordaria todos, a ponto de todos nós, sem exceção, dissesse assim a ele: Senhor, dizei-me o que queres que eu faça. Mas não conseguiu. Não conseguiu, mas ele deixou o seguinte para nós: no nosso coração existe uma lâmpada, só que esta lâmpada não se liga, não se acende, não funciona, até que nós nos unimos à usina de amor divino. Então, sem Deus, não somos nada, absolutamente nada, porque não existe luz, energia, amor. Nós somos, é como uma lâmpada, existe, continua existindo, é uma matéria, mas não serve para nada. Nós, seres humanos, sem amor, sem ligação com Deus, nada. Por isso que o Espiritismo, sem Jesus, não é nada. Ciência por ciência, por todos os conhecimentos que Kardec nos trouxe, se esses conhecimentos não nos levarem de volta ao Cristo, não servem para nada. Pode queimar os livros espíritas, que nada adiantaria. Espiritismo, a base dele é o cristianismo. Então tirou o cristianismo, não existe espiritismo. O que me importa saber se eu reencarno, se eu não reencarno, como que eu reencarno, que eu posso trocar de sexo, que existe vida após a morte, o que me importa qualquer coisa saber se não me torna um ser humano melhor. Só me promove uma elevação de ego e eu fico dizendo aos outros que sabe o que, se não consigo pôr em prática o amor. Então, se eu retiro Deus é amor, de qualquer ciência, de qualquer conhecimento terreno, não sobra nada. Ciência por ciência. Eu posso ser um engenheiro que sei construir casas, mas não faço casas para os meus irmãos morarem. Sem amor, eu não vou fazer casas. Eu não vou construir casas para explorar os outros. Eu vou fazer o quê com a ciência? Eu tenho dois caminhos. Ou eu construo a ciência para proporcionar o progresso para todos os filhos de Deus, meus irmãos, e juntos sermos uma única só família, ou eu vou pegar o conhecimento e explorar meus irmãos que não têm o conhecimento. Para que caminho eu vou escolher? Então tudo exige o amor. O Cristo veio fazer exatamente isso. Olha Jesus, ele é um Cristo, sabia, não tem nem noção do que ele sabia. Veja só, ele estava na esfera crística, no sol. Do sol ele emanava mentalmente amor à terra, e um fóton de luz do sol tocava na matéria, no nosso mundo, e nascia vida. Essa é a força de expressão crística de um ser crístico, de amor puro. Esse era o Cristo, que encarnou como o nome de Jesus, um dos Cristos. Esse homem, por que ele largou tudo aquilo, veio descer na terra? Por quê? Ele não precisava disso para fertilizar a terra. As luzes do sol nos alcançam, e seu divino amor alcança, e existe vida até na maior escuridão que nós temos aqui, até no fundo dos oceanos mais profundos, existe vida. Porque o fóton alcança aquele ponto. Então tudo está iluminado por ele. Então por que ele veio aqui? Né? Para que o Cristo estaria aqui? Ele veio nos ver. Ele mostrou o seguinte:
estando onde quer que ele esteja, ele não veio para fazer uma oratória linda, falar um monte de coisa que ninguém entende, que só ele entende, para revelar o futuro. Ele veio aqui só para amar, para mostrar para nós que a coisa mais importante do mundo onde ele encontrava dos Cristos é ainda continuar amando os pequenos. Por isso ele volta até nós, se sujeita a nós, para dizer, mesmo eu estando lá, ainda sou igualzinho a vocês, somos todos iguais. É lógico que vocês vão fazer comigo, é outra coisa, mas sou igual a você. E só ensinou o que nós éramos capazes de aprender. Mais nada ele nos ensinou. Não quis aparecer, nunca se colocou melhor do que nós, em nenhuma posição.